Bom, o que não falta é motivo para um amante de música ficar chateado no Brasil. Porque vira e mexe tem loja fechando, loja de disco fechando por aí. Muito recentemente no Rio de Janeiro, a gente perdeu a Modern Sound, que era a melhor loja de disco da cidade, quiçá a única. Mas eventualmente a gente é brindado com uma notícia sensacional. Aqui no bairro paulistano da Moca, eu vou mostrar para vocês uma loja que tem um acervo com mais de 1,5 milhão de discos. E isso, nem na época dos anos 70, em que as lojas de disco existiam e vendiam muito disco, era possível ver um acervo dessa magnitude. E é por isso que hoje eu estou aqui com o dono da loja, o Manuel Jorge Dias, que vai contar pra gente um pouco da história do nascimento desse acervo e como isso ficou com esse tamanho que tem. Então, Manuel, começando pelo básico, assim, como surgiu a ideia da loja? Olha, ela na verdade não surgiu como uma ideia, né? Foi um acontecimento que não tem nada a ver com esse ramo de vinil, não tem nada a ver com a música. Eu comprei 5 carretas de roupas femininas de um leilão. Não sabia onde colocar isso, tive que arrumar uma loja enorme para poder e abrir uma loja de roupas mesmo com uma sobrinha minha na época, que ela ia tomar conta. Mas na verdade é que a loja foi um grande fracasso. Por conta disso, eu tive uma ideia que se mostrou criativa, que era de começar a comprar livros e oferecer em troca as roupas. Eu comecei com livros, né, a base de troca, discos que eu nem tinha muita experiência, começaram a trazer também, e as antiguidades são uma sequência natural. Então eu tive que arrumar um outro espaço, né, um espaço muito grande também na Rua da Moca. Esse espaço não foi suficiente, tivemos que tirar e levar para um outro lugar. Aí alugamos a parte de cima, do lado, em volta, um outro casarão da década de 40, enfim, hoje são várias lojas. Nós temos aqui o outro andar com a mesma quantidade. Você consegue lembrar, assim, como era o público médio? Quem vinha comprar disco aqui com você há 10 anos e se mudou muito em relação a quem vem comprar hoje? Olha, uma coisa que me chamou a atenção, que eu nunca pensei que pudesse acontecer isso, que já em 2001, 2002, e hoje isso continua, está muito forte, o público jovem, né? Porque tem crianças ou adolescentes que quando encontram o compacto, tem a reação, nossa, olha um CD que toca dos dois lados. Esse realmente nunca viu, não tem ideia. Mas quem tem, por conta da influência de um pai, de um tio, ou porque é um pouquinho mais informado, esse pessoal, sabendo do valor do vinil com relação à sua qualidade musical, a beleza das capas, o volume de informações, principalmente no LP, que é um negócio fantástico, e a vantagem também de um produto não ser pirateado e pode durar a vida inteira, coisa que o CD não tem essa capacidade. Então o público jovem, a garotada, realmente está vindo atrás do vinil de uma forma impressionante. Mas assim, é lógico que deve ter gente que vem profissionalmente buscar, muito DJ deve procurar o seu... Ah, sim, DJ foi uma constante ao longo de todo esse período, né? Pesquisadores, historiadores, curiosos, saudosistas, né? Então teve o perfil, atendeu a todas essas pessoas. Você tem aqui um acervo que dá para montar um museu, se for o caso, assim. Sem né? dúvida. Isso é um projeto de um dia na frente, assim, você pegar e ter isso já de uma maneira que o público possa conhecer? O que nós estamos fazendo é mantendo as matrizes, né? Então a venda, a parte comercial, ela contempla somente as unidades repetidas. Então esse acervo ligado às matrizes nós vamos manter, e existe um projeto aí de se fazer um centro cultural onde todas as pessoas possam acessar esse acervo valioso e até quem sabe um programa na televisão que resgate a figura de todos aqueles que um dia gravaram um vinil, seja LP ou compacto, mas que não tiveram mais expressão, foi só aquele exemplar, aquele momento de ter gravado alguma coisa no fundo da garagem. Nós queremos resgatar a história dessas pessoas que montaram um conjunto um dia, que gravaram um disco. Isso é um negócio fascinante. Vendo o acervo, por falar em fascínio, quer dizer, tem muita coisa aqui de figurões, tem coisa de Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia, Chico Buarque, etc. Mas tem coisa aqui que a gente pode perceber de gente que deve ter gravado uma vez na vida, uma única música. Você já foi surpreendido assim por um músico desse ou por alguém da família dele? Fala assim, pô, será que tem um disco que meu pai gravou, que meu namorado gravou? Não, olha, nós temos diversos depoimentos, inclusive está sendo motivo de envio de e-mails contando a história de cada uma dessas pessoas, e são as mais variadas. Nós tivemos em Brasília o filho do Cris Montes. Ele não localiza o pai, está tentando localizar o pai, não consegue, mas achou o disco. O Fernando Magno é um produtor famoso, ele encontrou aqui o disco compacto quando ele era criança, autografado. Então ele veio pessoalmente resgatar isso. A Roseli, que é uma cantora da Jovem Guarda, os filhos pagaram a passagem de Brasília para ela vir aqui resgatar os discos dela.
Existe uma senhora, essa foi uma história muito interessante, que o nome dela é Infância. É uma portuguesa, a mulher chama Infância. Hoje ela tem 68 anos, é uma portuguesa filha única, que foi, assim, teve um flerte com um cantor da Jovem Guarda. E, naturalmente, o pai, português e filha única, né, super conservador, naquela época proibiu o namoro. Então ele acabou mandando o recado pela televisão para ela, falou, eu queria homenagear a minha querida infância, né? Mas todo mundo entendeu que fosse a infância dele, não, ele estava homenageando a infância e ela resgatou esses discos aqui também nessa loja. Então os casos são muito frequentes. Tem um recentemente que é de um cantor, que uma admiradora entrou em contato. No fim, o desdobramento foi tal que a conversa levou a uma situação em que ela pensava que eu fosse o cantor. Eu acabei criando essa condição e criou uma situação super engraçada, bacana. Ela de vez em quando liga ainda pensando que eu sou aquele cantor. Ficou uma coisa muito bacana e um envolvimento, sabe? E ela encontrou os discos aqui. Isso está sendo muito comum. São histórias que, inclusive, está valendo a pena colher esses depoimentos. Acho que num curto espaço de tempo vai acabar gerando um livro com histórias bacanas. Agora, você já imaginou o que é catalogar 1,5 milhão de discos? Né? Aqui pela imagem da loja você já tem uma noção do trabalho que deve ser catalogar tudo isso. Então no próximo bloco nós vamos ter uma noção de como é feito esse trabalho de catalogação desse acervo magnífico e vamos conhecer algumas raridades, as joias da coroa que o Manuel tem aqui na loja dele. Fica aí.